Hoje é dia de apresentação de trabalhos especiais, né? Então, ele também é uma metodologia nova, um olhar fenomenológico sobre possibilidade de intervenção e processo de mudança no sofrimento depressivo. Atualmente, eu sou pós-doutoranda, sou aluna do professor Tony, da Universidade de Uberlândia. Tá? Então, o que a gente tem percebido nos contextos das sociedades contemporâneas? Transformações nos padrões de subjetividade conformados, ensejando a emergência de sofrimentos psíquicos endereçados à clínica psicoterápica. Dentre eles, o que mais se destaca é o sofrimento depressivo, que tem sido tema de vários tipos de estudo, e a indicação de psicoterapia, associada ou não à medicação, tem sido apontada como fator relevante na remissão dos sintomas. A depressão é considerada uma doença pertencente à categoria dos transtornos mentais e comportamentais, denominados episódios depressivos. É um fenômeno universal, manifestações diferentes de cultura para cultura, mas no Ocidente ele tem se caracterizado como um fenômeno epidemiológico importante, indicando tendência a crescer ao articular-se a frustração derivada do individualismo ocidental. Então, Bastan, citando Alonso Fernandes, fala do destaque, isso eu achei interessante, o caráter antropológico do sofrimento depressivo, caracterizando como um afundamento vital onde a pessoa sofre por viver. É descrito como uma quebra biográfica com a consequente interrupção do impulso vital, uma grande intensidade sintomatológica, mas principalmente se destaca como um transtorno eminentemente psíquico, com a introdução de elementos psicossociais desestruturadores do ser, com a decorrente alienação social e a perda da liberdade interior. Então, o que é a ponte aqui? A gente está querendo vincular a depressão principalmente com a esfera afetiva. E a esfera afetiva, ela focaliza o eu e seu modo peculiar de se relacionar com o entorno afetivo emocional, sócio-histórico e cultural, e ressalta principalmente os sentidos configurados a partir dessas vivências. Bem fenomenologicamente falando, não é o fato em si, mas o que o fato significa para uma consciência. Tá? Então, a dimensão dos afetos é a sede peculiar dos movimentos interiores da pessoa, sendo que a capacita a experimentar dentro de si os objetos e acontecimentos do mundo exterior. Essa perspectiva, eminentemente fenomenológica, de Edmund Husserl, é que a gente destaca principalmente as figuras de Edith Stein e Dietrich von Hildemann, descreve o ser humano, né, pensando na estrutura tripartida da pessoa humana e como um ser humano na sua totalidade biopsicossocial e espiritual, portanto, um ser que conhece e quer, e aqui eles vão descrevendo essas três categorias humanas, um ser que conhece e quer, apreende, se determina, capta ou tende, mas que também sente e responde de modo próprio ao mundo que o circunda, que é o nosso foco principal aqui. Não obstante essas considerações, o que a gente quer chamar a atenção é para a escassez de pesquisa em psicoterapia relacionada à busca de avaliação de mudança, quer dizer, nós temos muitas pesquisas que avaliam os resultados, mas a busca de avaliação das mudanças e a compreensão desses processos psicológicos e afetivos que ajuda a compreender como que pode ocorrer essa redução na sintomatologia é pouco estudado, né? Apesar da intensa discussão nas últimas décadas sobre a validação e captação das psicoterapias na produção de resultados satisfatórios. Então, a gente chama a atenção para a importância de pesquisas destinadas a avaliar novas intervenções psicoterapêuticas cientificamente fundamentadas e delineamentos metodológicos inovadores. Bom, esse trabalho objetiva apresentar o processo terapêutico do método da abordagem direta do inconsciente, ADI, cuja aplicação clínica se dá a partir da terapia de integração pessoal, método ADI, com uma possibilidade prática teórica de intervenção no sofrimento depressivo, destacando a esfera da afetividade, mas sempre levando em consideração a tridimensionalidade humana. E essa pesquisa está em curso e o objetivo então é avaliar fenomenologicamente o processo e os resultados dessa metodologia. Bom, nesse trabalho não vai ser possível aprofundar na temática da afetividade, tá? Mas nós queremos chamar a atenção de alguns pontos, algumas considerações importantes, até para a gente fazer a ponte para chegar na psicoterapia, tá? Então, Husserl constitui uma psicologia fenomenológica que deveria ser pura, racional e não experimental,
voltado ao esclarecimento das estruturas originárias da vida subjetiva psíquica, contudo, que pudesse fundamentar de modo seguro e rigoroso a psicologia empírica, que é o nosso objetivo, né? Nesse âmbito, ele destacou a articulação dinâmica e unitária da vida psíquica, movimento que ocorre por meio de vínculos, isso é importante, que não pertence somente à causalidade psíquica e nem pode ser explicados como uma mera sucessão temporal, considerando que são da ordem do teleológico e do significativo. Aqui quero chamar a atenção a presença da nossa citação biográfica aqui. Esse é um modo propriamente humano de configuração de vivências que ressoam na interioridade, provocando sentimentos fundantes da vida afetiva, demarcando sua relação com a busca de fins e sua função de motivação para a vontade, características que distinguem seu caráter de experiência de sentido. Eu fico pensando aqui na questão com os animais também, né? Assenta Stein que o eu vivenciante, ao sentir, não somente recebe o mundo dos valores, ou o mundo como mundo dotado de valores, mas o acolhe em si, provocando alterações no modo da pessoa colocar-se no mundo, que pode ser positivos ou negativos, e proceder tanto do exterior quanto do interior. Então se enfatiza a constituição tripartida da pessoa humana, que não tem somente um coração, que é o centro da vida afetiva, porém conjuntamente possui um eu pessoal. Então, esse eu pessoal, que não somente capacita a pessoa a ser afetada pelos acontecimentos do mundo, mas no mesmo movimento a autoriza a responder de modo próprio aquilo que a afeta. Então, se a gente transpor essas questões filosóficas para a pessoa de carne e osso no cotidiano clínico, a gente compreende a necessidade de considerar essa pessoa no seu sentido intencional, não desconsiderando seu enquadro sintomatológico, mas procurando ir além, principalmente nessa ênfase da questão da afetividade desse eu coordenador, tá? E podemos ponderar que se a partir do eu que esse movimento de transformação de si pode se dar, como também enfatiza Edith Stein, é sobre esse núcleo pessoal na sua relação com a vida afetiva que a intervenção terapêutica no sofrimento depressivo deve incidir. Mas aí a gente pergunta como intervir em sentidos configurados objetivamente e subjetivamente, de forma a capacitar o sujeito para o enfrentamento do seu sofrimento, permitindo que encontre referências mais correspondentes ao seu si mesmo, o que em última análise poderia auxiliar na redução da sintomatologia, e aí que a gente apresenta o processo terapêutico do método EITIP como uma possibilidade, pois eles têm sinalizado melhoria significativa na sintomatologia depressiva, na percepção de si mesmo, nas relações intersubjetivas primárias e secundárias, ao trabalhar diretamente e vivencialmente sobre os acontecimentos originários e o consequente sentido pessoal das vivências afetivas emocionais primárias. Então esse processo foi criado e desenvolvido a partir de 1975, então tem mais de 40 anos, alguns já nem tinham nascido aqui, estão aqui presentes, partindo da sua experiência clínica, que procurava atender o paciente na sua forma integral, ou seja, psicosomático. Então, todas as possibilidades que serão apresentadas aqui, de forma muito rápida, já são resultados dessa terapia, que são frutos de pesquisa. E todas as formulações teóricas que serão faladas são resultado dessas reflexões, tá? Ela acompanha a concepção de um postulado pela filosofia fenomenológica e os princípios fundamentais da psicoterapia fenomenológica existencial. Conta com a experiência de mais de 130 mil pacientes atendidos até 2017, que é feito por uma equipe de psicólogos e médicos, tem um núcleo de pesquisa constante com 80,45% de resultados satisfatórios. Essa fundação também é responsável pelo atendimento voluntariado, atendimento de pessoas em estado de vulnerabilidade social, e hoje é um curso de pós-graduação Lato Sensu para especialistas médicos e psicólogos, pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Então, a doutora Renata, os livros principais dela são As Chaves do Inconsciente, O Inconsciente Sem Fronteiras. As Chaves do Inconsciente está até no stand lá embaixo, está sendo vendido. E ele foi agora ter a primeira tradução, a edição italiana, está na 31ª edição, As Chaves do Inconsciente. E a primeira edição italiana, então, saiu agora pela Chiave dell'Incontro, tá? Então, ela aí eu vou começar a descrever essa terapia. Ela é uma terapêutica com diretrizes definidas, então é uma metodologia, por isso o método, né? E como ela é estruturada para ser uma terapia de curta duração, 10 a 15 sessões, no máximo com uma fase preparatória, ela permite que emerjam ao longo do processo terapêutico vários momentos significativos, adaptáveis a cada um, mas de maneira sistemática, ok? Então, isso permite que ela seja uma terapêutica de curta duração
E tem uma fase preparatória, porque a terapia é toda feita de olhos fechados, é uma terapia vivencial. Então é para auxiliar a pessoa nesse processo de visualização, percepção e descrição de vivências. E ela descreve vivências afetivas primordiais, ou seja, aquelas vivências afetivas que estão registradas no fluxo da consciência desde o início da vida. E isso é importante e aparece espontaneamente com a ajuda do terapeuta, mas que são pontos importantes para que a pessoa possa se reconfigurar, tá? Então existem recursos específicos que permitem o trabalho terapêutico com condicionamentos e conflitos intrapsíquicos, interpessoais e existenciais, e ligados à conformação de núcleos de sentido que se articulam a acontecimentos vividos. Ideia de acontecimento que segue a descrição de Romano. Eventos significativos que impactuam na pessoa e emergem como uma ruptura em sua existência ao exigir sua implicação pessoal naquilo que lhe sobrevém. Essas vivências excedem o fato ao alterar a compreensão do si mesmo e do mundo circundante. E surgem no contexto terapêutico como códigos existenciais ou frases, registros, que são, na realidade, autoconceitos, aquilo que a pessoa conclui sobre si mesma a partir de determinadas vivências, que podem ser positivas, mas podem ser extremamente negativas e estão sempre ligados a um acontecimento enfocado sobre a situação, problema e a posicionamentos assumidos que impactuam em modo de ser, pensar e agir e que generalizam-se para outras situações semelhantes. Não são núcleos de sentido psíquicos e existenciais que foram registrados e configurados pela própria pessoa, ou seja, pelo eu, de modo não consciente ou inconsciente, e se revelam como estruturadores ou desestruturadores de seu ser. Então, esses sentidos e vivências que são apreendidos de forma imediata e não reflexiva, encontram respaldo nas características da apreensão intuitiva, tal como descreve Henri Bergson, ou seja, um modo de apreensão da realidade que permite uma compreensão integral, instantânea, ampla e profunda de fatos e acontecimentos. Nesse aspecto, é interessante fazer uma aproximação com Edith Stein a respeito das características das vivências. Ela vai falar, as vivências são compostas por um conteúdo que é recebido na consciência, pela vivência desse conteúdo, ou seja, sua acolhida na consciência, e a consciência dessa vivência, que a acompanha sempre, em maior ou menor grau, pelo qual a vivência mesma é designada também de consciência. Entre essas vivências, olha que interessante, existem aquelas que na trajetória singular da pessoa se vinculam a um primeiro começo. São vivências originárias referidas ao primeiro olhar do sujeito para aquilo que a ele se apresenta e que é por ele apropriado, passando a existir em sua vida interior conjuntamente aos sentimentos e ao valor a ele acoplado. E também aquelas vivências são duas, do primeiro começo e aquelas vivências que são motivadas pelas primeiras, seguindo a dinâmica da motivação que trata de procedência, isto é, uma vivência ser complementada por motivo de outra. Considerando que toda a vivência da consciência é registrada no fluxo da consciência, entende-se que esse vivido primeiro enlaça-se a outros vividos, numa rede de conexões dos sentidos, então numa relação de causa e de efeito. Existe um primeiro vivido que faz uma rede de conexões de sentido que se espalham para todas as outras maneiras da pessoa se perceber na vida e se posicionar em relação aos outros e em relação às situações. Então, e a Edith Stein vai falar que quanto mais o valor estiver enraizado na vida afetiva, maior será a significância das vivências e dos sentidos a elas atribuídos. Então a gente pode concluir que as situações afetivas vividas no contexto familiar, que é o núcleo fundante da vida afetiva, podem servir como locos de formações de sentido sobre si mesmo, o outro e o mundo, que podem ser positivos e negativos. E aí a gente vai vendo que essas vivências primeiras, essas vivências do início da vida, inclusive desde a fase intrauterina, elas já vão construindo um modo de ser no mundo, que pode ser desestruturador, né? Então, esses registros ou sentidos, ao se tornarem convicções pessoais, entranham a interioridade, penetram na esfera psíquica e passam a agir na existência do sujeito como verdades pessoais. Então, se esses forem registros negativos, eles podem deformar e desestruturar o próprio existir do sujeito que os configurou. Então, do ponto de vista psicoterapêutico, entende-se que para uma pessoa possa ser mais livre para ser si mesma, torna-se necessário o acesso à sua interioridade ou à vida do eu. Esse movimento exige a abertura para a apreensão desses sentidos configurados.
considerando que eles se constituem estados vitais que se tornam sentimentos vitais, compondo a dimensão psíquica. Então, foi para facilitar essa abertura para o interior da pessoa, no âmbito da clínica psicológica, que Jorge de Moraes propôs que, ao invés de se aflorar o inconsciente ao consciente, tal como foi proposto por Freud, mas que leva à racionalização, se capacitasse a pessoa do paciente a perceber de maneira consciente, uma consciência intencional, os conteúdos afetivos e emocionais registrados de maneira pré-reflexiva ou não consciente em seu psiquismo. Essa dinâmica ela chamou de inversão direcional, entendeu? Você fazer de cima para baixo, faz de cima para baixo, não de baixo para cima, né? Com esse procedimento, o que acontece? Possibilita-se a abrangência de vivências e a percepção de cenas experienciadas, contendo profundo significado emocional, cujos conteúdos e sentido podem ser compreendidos numa espécie de tradução vivencial do acontecimento vivido, e no momento mesmo do processo terapêutico, através de um modo próprio de questionamento, que é o questionamento terapêutico, que segue a proposta milenar da maiêutica socrática. Então, aqui só um desenho para ilustrar, né? Então, você ensina o paciente a aprender esses conteúdos afetivos e emocionais, e não há, então, necessidade de hipnose, de análise ou interpretação, porque a própria pessoa percebe e vai descrevendo o sentido disso tudo. Então, o que se quer com isso? Operacionalizar e potencializar as possibilidades de apreensão intuitiva da pessoa, ao permitir que ela volte seu olhar para aquele vivido, igualmente intuitivamente captado. Então, se a consciência é o locus da manifestação da psique, compreende-se a possibilidade de se apreender os atos psíquicos, quanto de se ter acesso a registros afetivos e emocionais fundantes, por meio da consciência intencional. E aí a gente consegue compreender motivos, motivações, nucleadores de sofrimentos psíquicos de forma direta. Do mesmo modo, se a gente considera que as vivências estão presentes no fluxo da consciência, entende-se que uma vivência que foi perdida da memória pode apresentar-se de novo à intuição, considerando que a retenção permanece, o que permite ou a vivência de uma nova percepção do vivido ou uma renovação da vivência anterior, caso a retenção fracasse, que é uma colocação também de Edith Stein, tá bom? Então, a articulação desses dois recursos, inversão direcional e questionamento terapêutico, permite ao paciente uma interiorização cada vez mais profunda a partir da percepção, descrição e compreensão desses significados e sentidos. E importa destacar que essas compreensões são realizadas desde a fase intrauterina e são apreensões vinculadas principalmente a experiências de amor, entendidos como aceitação, acolhimento, confiança, ou desamor, sentimentos ligados à rejeição, exclusão e abandono. Essas são experiências fundantes, cujo sentido vincula-se principalmente à percepção subjetiva dos primeiros modelos de relacionamento que essa criança, eu já estou pensando na criança, tem na sua vida, são os primeiros referenciais afetivos. Os pais, tanto na relação de conjugalidade, do casal entre si, entendendo que a criança seria fruto dessa relação, quanto na relação que esses pais estabelecem com o filho ou com a filha. Tá? Então, esses sentidos tendem a ser projetados sobre outros significativos e repercutidos nas relações intra e interfamiliares, caracterizando modos de relacionamento intersubjetivos que podem demarcar cadeias de sentido transgeracionais. Então, a gente vai percebendo que essas coisas se repetem. Eu vou fechar. Então, a gente corrobora estudos basilares na psicologia clínica e também resultados de pesquisas recentes que enfatizam intensa interação mãe-bebê, né? E aí a gente pode perceber que esse processo ele vai sendo um processo circular, que tem a ver com a fase diagnóstica, a fase terapêutica e reforço também de registros positivos. Essa dinâmica que você vai trabalhando, pegando os registros e fazendo o trabalho todo de desmanchar esses códigos negativos, permite essa decodificação. E isso possibilita uma nova compreensão do vivido, refazer do posicionamento assumido, ressignificação da situação problema e reconfiguração do sentido de si mesmo, tendo impacto, então, na mudança da transformação da sintomatologia depressiva, tá? Então, isso encontra respaldo em Stein, que fala que a psique, com todas as suas qualidades, é o mesmo que um corpo vivo, um ser que se desenvolve, o que significa que esses registros são passíveis de transformação. Aí ela vai descrever o que é o eu pessoal, um eu portador de uma peculiaridade pessoal, que não se desenvolve, mas unicamente se desdobra,
E é interessante que a doutora Renata Yoshi Moraes, num contextos históricos totalmente diferentes, e a partir da prática clínica, ela vai falar de um eu que não é sujeito ao desenvolvimento do corpo, mas que apenas se desenvolve qualitativamente. Então ela fala desse eu pessoal, as duas usam a mesma terminologia, só que uma usa com hífen e outra sem hífen, sem a doutora Renata ter lido a Edith Stein, que é muito interessante como é que pela prática clínica acaba se confirmando possibilidades outras de transformação, né? Então, o que ela diz? Que quando a pessoa se coloca consciente, intencionalmente, motivada a um movimento de transformação, né? Esse movimento, esse eu, tem o poder de condicionar os estados psíquicos. Então, já estou chegando à conclusão. O que a gente vai perceber? Que se evidencia a dimensão neológica e espiritual, destacando a liberdade de um posicionar criativo diante do vivido, corroborando-se na prática clínica as considerações de Stein. O que ela diz? O ser do amo caracteriza por ser pessoa, não somente sujeito psíquico, ele é livre e espiritual. Espiritual quer dizer despertar e abertura, dimensão que autoriza a pessoa em sofrimento a posicionar-se diferentemente diante de sua dor, podendo refletir sobre si, tomar decisões e sentir-se livre para ser aquilo que o constitui. E aqui eu queria então só trazer a última pesquisa, pelos resultados preliminares de uma última pesquisa que foi realizada no núcleo de pesquisa. Esse gráfico vermelho é o grau, foi aplicado BDI, pacientes com depressão, inclusive depressão grave, e esse vermelho, então, após a terapia, houve uma grande diminuição nos scores, né? O quadrinho azul são a diminuição nos scores, e pronto, gente, terminei. Muito obrigada pela atenção.